Irmãos e irmãs, bom dia a todos. Cristo esteja com vocês, te abençoando e te purificando. Bom dia a todos que assistem pela TV Jornal da Cidade, pelo Facebook, pelo YouTube e os demais meios sociais. Deus nos reuniu aqui em torno de sua palavra, a fim de celebrarmos a Santa Eucaristia, para o qual converge o programa de Jesus Cristo e a vida de nossas comunidades. Conscientes de tudo que somos, membros do único corpo de Cristo, façamos memória prática libertadora do Senhor, o ungido do Pai. Iniciemos a Santa Eucaristia, Santa Celebração, cantando. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Irmãos e irmãs, façamos o nosso exame de consciência pelos pecados que temos responsabilidade perante a comunidade, perante a igreja. Perdoar é muito mais que estender a mão e dizer eu te perdoo, meu irmão. Usar a voz é fácil, apertar a mão também. O difícil é revelar o coração. Mas se o coração perdoar, é fácil perceber, pois o coração é cúmplice do olhar. Perdão que sai do coração é joia rara de encontrar, e está na sinceridade de um olhar. Se eu te machuquei, reconheço que errei. Eu agora percebi quanto mal eu te causei. Como vou falar de amor se eu não souber amar? Eu preciso de você para me ensinar. Eu me arrependi e revelei meu coração. Agora é sua vez
de me ensinar uma lição. Preciso de você para conhecer a dor ou conhecer a força do perdão. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Que Deus Todo-Poderoso seja misericordioso para convosco. Perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Amém. Passamos ao hino de louvor. Glória a Deus nos altos céus, paz na terra, seus amados, a vos louvam, Rei celeste, os que foram libertados. Deus e Pai, nós vos louvamos, adoramos, bendizemos, damos glória ao vosso nome, vossos dons agradecemos. Glória a Deus nos altos céus, paz na terra, seus amados, a vos louvam, Rei celeste, os que foram libertados. Senhor nosso Jesus Cristo, unigênito do Pai, voz de Deus, Cordeiro Santo, nossas culpas perdoai. Glória a Deus nos altos céus, paz na terra, seus amados, a vos louvam, Rei celeste, os que foram libertados. Vós que sais junto do Pai, como nosso intercessor, acolhei nossos pedidos, atendei nosso clamor. Glória a Deus nos altos céus, paz na terra, seus amados, a vos louvam, Rei celeste, os que foram libertados. Vós somente sois o Santo, o Altíssimo Senhor, com o Espírito Divino de Deus Pai no esplendor. Glória a Deus nos altos céus, paz na terra, seus amados, a vos louvam, Rei celeste, os que foram libertados. Amém. Meus caros irmãos, peçamos a Deus que os abençoe, que vocês vão colocar sob o altar neste momento, meus irmãos e minhas irmãs. O Senhor Jesus nos ensinou a orar. O que pedimos em seu nome, Ele o atende. Então, chegou o momento de você colocar as suas intercessões, as suas preces para nessa Santa Eucaristia. Fazer os seus pedidos de oração para que você e todos aqueles que vocês acreditem estejam precisando. Este é o momento de fazermos o nosso pedido e acreditar que Deus, em sua infinita bondade, em sua infinita misericórdia, nos atende, nos socorre e vem em nosso socorro e em nossas necessidades. Nós vos pedimos, atendei os nossos pedidos. Lembre das pessoas relacionadas que estão nas nossas orações. Lucrécia Pereira, Agnaldo Creverson Evangelista e família. Luiz Gonzaga Soares, Eliezer Castro, Dilma Soares, Odaí Moraes, Gorete Machado,
Marina Cunha e também nossos parabéns aos aniversariantes dessa semana. Tatiane Domingues, Sérgio Garcia Bolacha, Benhur de Paiva Coutinho, Lilian Siqueira, Dr. Carlos Messias Muniz. Que Deus os abençoe com muita saúde e felicidade plena. O Senhor seja convosco. Ele está no meio de nós. Oremos. Concede-nos a graça, ó Senhor, para responder prontamente ao chamado de nosso Senhor Jesus Cristo e proclamar a todos os povos as boas novas de sua salvação, para que nós e o mundo todo contemplamos a glória das suas maravilhosas obras, o qual vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. A palavra de Deus cria comunidade e provoca a transformação dos corações para que as pessoas se sintam membros do corpo de Cristo e sejam ungidas para a missão. Acolhemos a palavra que nos aponta o caminho da santidade. Filhos e filhas marcados pelo amor do Pai, somos felizes porque o Senhor encontraremos a vida e salvação. Ouçamos com atenção a liturgia de hoje. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículos de 12 a 30. Irmãos, como o corpo é um, embora tenha muitos membros, e como todos os membros do corpo, embora sejam muitos, formam um só corpo. Assim também acontece com Cristo. De fato, todos nós, judeus ou gregos, escravos ou livres, fomos batizados num único Espírito para formarmos um único corpo, e todos nós bebemos de um único Espírito. Com efeito, o corpo não é feito de um membro apenas, mas de muitos membros. Se o pé disser, eu não sou mão, portanto, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de pertencer ao corpo. E se o ouvido disser, eu não sou olho, portanto, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de pertencer ao corpo. Se o corpo todo fosse o olho, onde estaria o ouvido? Se o corpo todo fosse ouvido, onde estaria o olho? De fato, Deus dispôs os membros, e cada um deles no corpo, como quis. Se houvesse apenas um membro, onde estaria o corpo? Há muitos membros, e no entanto, um só corpo. O olho não pode, pois, dizer à mão, não preciso de ti, nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de vós. Antes, pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são muito mais necessários do que se pensa. Também, os membros que consideramos menos honrosos, a estes nós cercamos com mais honra, e os que temos por menos descendentes, nós os tratamos como descendência. Os que nós consideramos decentes não precisam de cuidado especial, mas Deus, quando formou o corpo, deu maior atenção e cuidado ao que nele é tido como menos honroso, para que não haja divisão no corpo, e assim os membros zelam igualmente uns pelos outros. Se um membro sofre, todos os outros membros sofrem com ele. Se ele é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Vós, todos juntos, sois o corpo de Cristo, e individualmente sois membros desse corpo. E na igreja, Deus colocou em primeiro lugar os apóstolos, em segundo lugar os profetas, em terceiro lugar os que têm o dom e a missão de ensinar. Depois, outras pessoas com dons diversos, a saber, dons de milagres, dons de cura, dons para obras de misericórdia, dom de governo e direção
dons de línguas. Acaso são todos apóstolos? Todos são profetas? Todos ensinam? Todos realizam milagres? Todos têm o dom das curas? Todos falam línguas? Todos interpretam? Palavra do Senhor. Graças a Deus. Vossas palavras, Senhor, são espírito e vida. Vossas palavras, Senhor, são espírito e vida. A lei do Senhor Deus é perfeita, conforto para a alma. O testemunho do Senhor é fiel, sabedoria dos humildes. Vossas palavras, Senhor, são espírito e vida. Leitura do livro de Neemias, capítulo 8 em diante. Naqueles dias, o sacerdote Esdras apresentou a lei diante da assembleia de homens, de mulheres, de todos os que eram capazes de compreender. Era o primeiro dia do 7º mês. Assim, na praça que fica defronte da porta das águas, Esdras fez a leitura do livro desde o amanhecer até o meio-dia, na presença dos homens, das mulheres, de todos os que eram capazes de compreender. E todo o povo escutava com atenção a leitura do livro da lei. Esdras, o escriba, estava de pé sobre um estrado de madeira, erguido para esse fim. Estando no lugar mais alto, ele abriu o livro à vista de todo o povo. E quando o abriu, todo o povo ficou de pé. Esdras bendisse o Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu levantando as mãos. Amém, amém. Depois inclinaram-se e prostraram-se diante do Senhor com o rosto em terra. E leram clara e distintamente o livro da lei de Deus e explicaram seu sentido, de maneira que se pudesse compreender a leitura. O governador Neemias e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que instruíram o povo, disseram a todos: Este é um dia consagrado ao Senhor vosso Deus. Não fiqueis tristes, nem choreis, pois todo o povo chorava ao ouvir as palavras da lei. E Neemias disse-lhes: Ide para as vossas casas e comei carnes gordas, tomai bebidas doces e reparti com aqueles que nada prepararam, pois este dia é santo para o nosso Senhor. Não fiqueis tristes, porque a alegria do Senhor será a vossa força. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aclamação ao Santo Evangelho. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor seja convosco. Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Há muitos tentaram contar a história do que aconteceu entre nós e escreveram o que nos foi transmitido por aquelas que assistiram tudo desde o princípio e se tornaram mensageiros da Boa Nova. Também eu, depois de averiguar cuidadosamente tudo o que se passou desde o começo, achei conveniente escrever isto para ti, prezado Teófilo, de maneira ordenada, para que fiques seguro
do quanto te ensinaram. Jesus foi para a Galiléia, conduzido pelo Espírito Santo, e sua fama se espalhou por toda a região. Ensinava nas casas de oração e todos o elogiavam. Depois foi para Nazaré, a terra onde se tinha criado. No sábado, foi à casa de oração, como era de seu costume, e pôs de pé para ler as Escrituras. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Ele abriu e encontrou o lugar onde estava escrito assim: O Espírito do Senhor tomou posse de mim. Por isso, me escolheu para levar a boa nova aos pobres. Enviou-me para anunciar a libertação aos prisioneiros, para dar vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e para anunciar o tempo em que o Senhor quer salvar o seu povo. Depois, fechou o livro, devolveu ao encarregado e sentou-se. Ficaram todos com os olhos fixos nele. Jesus começou então a dizer: Esta parte da Escritura que acabaram de ouvir cumpriu-se hoje mesmo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Meus caros irmãos, queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, percebamos a dimensão da missão salvadora de Cristo, como todos os fatos têm coerência dentro do projeto de Deus para a humanidade. Quando mergulhamos na palavra de Deus, mesmo para as coisas que às vezes não compreendamos, nós encontramos resposta. A palavra de Deus, portanto, nos ajuda a descobrir qual o itinerário que Deus já designou para vivermos justamente a sua vontade, a sua santidade e abraçarmos a salvação de Jesus Cristo. Na primeira leitura, vimos a proclamação da lei realizada por Esdras, escriba e sacerdote. A Assembleia reunida acolhe com alegria a palavra proclamada. O choro da comunidade exprime o seu reconhecimento da importância da palavra de Deus e da necessidade de conversão. Podemos dizer que a leitura descreve como uma bonita e verdadeira celebração da palavra. Nos leva a um autêntico renascimento interior, a um maior cumprimento, um compromisso com a palavra de Deus. Na segunda leitura, Paulo mostra que a comunidade cristã pode ser comparada a um corpo humano, com todos os seus membros. A igreja também é um corpo, onde a cabeça é Cristo. Cada um dos membros do corpo e da comunidade tem sua importância e sua função, que não podem ser desprezados, que não podem ser separados uns dos outros. Por isso, quando um membro está doente, todo o corpo também sente a dor. O pecado é isso. O pecado da origem é isso. O pecado onde um membro espalha para todo o corpo. Unidos pelo mesmo Espírito, os membros da comunidade formam e tornam um só corpo. O corpo místico de Cristo, que é a igreja, a eclésia. Jesus Cristo é a figura central de toda a Escritura e os acontecimentos que antecederam a sua vinda são sinais para a humanidade do que ele veio para cumprir a promessa de salvação do Pai. A palavra nos dá um norte e nos coloca em consonância com a missão de Jesus, que hoje é também a nossa missão. E foi analisado
analisando a lei de Deus, que Jesus também pôde cumprir a sua missão. Com a força do Espírito, ele foi impulsionado a dar continuidade nessa missão. O Evangelho, como eu estou comentando, proclamando, inicia o evangelista dizendo que escreveu tudo isso para ordenar, para orientar ao povo de tudo o que ele recebeu de revelação de Deus. Ele se formou-se pelo Espírito Santo, então ele começa a levar o Evangelho e a necessidade de escrever este Santo Evangelho. Lucas, ele é o evangelista dos pagãos, ou melhor dizendo, o evangelista dos gregos, que ele tem influência da filosofia, tem influência da Grécia, então ele vai nos orientar. Aí ele vai pegar o livro do profeta Isaías e vai elencar para nós a missão dele, de anunciar as boas novas aos pobres, proclamar a libertação aos cativos, recuperar a vista aos cegos e dar um ano de graça do Senhor, o ano da misericórdia, o ano da salvação. Meus caros irmãos, hoje vamos colocar a nossa missão na missão de Jesus. Jesus é a fonte para todos nós. Peçamos o Senhor, que é misericordioso, e vamos concluir com a mensagem desse Evangelho, sintetizando que nós temos que anunciar a boa nova da salvação, anunciar aos pobres, anunciar aos cativos, aos prisioneiros, fazer as obras de misericórdia, porque nele se cumpriu tudo o que tinha passado, cumpriu em Jesus Cristo. E o Espírito Santo pairou sobre ele, e ele transformou essa missão em realidade para nós. Fiquemos em pé e proclamamos o nosso credo, o credo dos cristãos, o credo dos santos. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus. Está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Irmãos, o Espírito de Deus está na nossa igreja, conscientes que todos temos nela o lugar e missão. Oremos unidos na mesma fé. Senhor, vinde em nosso auxílio. Respondamos juntos, Senhor, como igreja em pé, vinde em nosso auxílio. Pela Igreja, para que cumpra com fidelidade a sua missão de libertar os pobres e oprimidos, oremos ao Senhor. Senhor, vinde em nosso auxílio. Pelos bispos e demais servidores do reino de Deus, para que sejam fiéis à graça do Espírito que repousa sobre eles, oremos ao Senhor. Senhor, vinde em nosso auxílio. Pelos governos dos povos, para que respeitem as liberdades fundamentais do ser humano e lutem contra a pobreza e a miséria, oremos ao Senhor. Senhor, vinde em nosso auxílio. Pela nossa comunidade e por todos nós aqui reunidos, para que vivamos de acordo com a palavra de Deus, oremos ao Senhor. Senhor, vinde em nosso auxílio. Para que demos o nosso contributo, ainda que simples ou aparentemente insignificante,
para a realização do corpo de Jesus Cristo, que é a sua igreja, oremos ao Senhor. Senhor, vinde em nosso auxílio. Para que seja anunciada a todos os povos da terra a libertação que vem de Deus, oremos ao Senhor. Senhor, vinde em nosso auxílio. Senhor, ouvi as nossas súplicas, para que o vosso Espírito nos conduza pelos caminhos do reino. Por Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Com amor e alegria, ofertemos a Deus nossas vidas e nossos corações, juntamente com as nossas famílias, para o serviço à comunidade, enquanto entoemos o hino do ofertório. Ofertas singelas, pão e vinho sobre a mesa colocamos, sinal do trabalho que fizemos e aqui depositamos. É teu também nosso coração. Aceita, Senhor, a nossa oferta, que será depois na certa o teu próprio ser. Aceita, Senhor, a nossa oferta, que será depois na certa o teu próprio ser. Recebe, Senhor, da natureza todo o fruto que colhemos. Recebe o louvor de nossas obras e o progresso que fizemos. É teu também nosso coração. Aceita, Senhor, a nossa oferta, que será depois na certa o teu próprio. Benditos sejais, Senhor, Deus do universo, pelo pão e pelo vinho que recebemos de sua bondade, fruto da terra e do trabalho do homem, que agora te apresentamos e para nós se vão tornar pão da vida e vinho da salvação. Bendito seja Deus para sempre. A nossa oferta, que será depois na certa o teu próprio ser. Sabemos que tudo tem valor depois que a terra... Orai, irmãos, para que o meu e o vosso sacrifício sejam aceitos por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos esse sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Senhor, a nossa oferta, que será depois na certa o teu próprio ser. Aceita, Senhor, a nossa oferta, que será depois na certa o teu próprio ser. O Senhor seja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Assim o temos para o Senhor. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É digno e justo. Verdadeiramente é digno e justo, racional e salutar, que sempre em todo lugar vos damos graças, ó Senhor Santo, Pai onipotente, eterno Deus, por Jesus Cristo, Senhor nosso, por quem louvem os anjos a vossa majestade, adorem-na as dominações, tremam as potestades, os céus e as virtudes dos céus, e os bem-aventurados serafins celebrem com igual louvor. Com eles pedimos, mandeis se ajuntem também as pessoas vozes, cantando suplicante confissão. Santo, 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 Senhor Deus do universo. Santo, Santo, Santo,
nossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Santo, 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 Senhor Deus do universo. Santo, 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 Senhor Deus do universo. Ouve-nos, Pai Celestial, mediante Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor, aceita através dele o nosso sacrifício de louvor e concede que, pelo poder do teu Espírito Santo, esses dons do pão e do vinho seja para nós o seu corpo e o seu sangue. Santificai os dons que vos apresentamos. Jesus, na mesma noite em que foi traído, tomou o pão, deu-te graças, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, deu-te graças e entregou aos seus discípulos, dizendo: tomai e bebei todos. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que é derramado por vós e por muitos para a remissão dos pecados. Fazei isto sempre que o beberdes, em memória minha. Eis o mistério da fé. Morrendo, aniquilaste a nossa morte. Ressuscitando, restauraste-nos a vida. Senhor Jesus, vem em glória. Portanto, Senhor e Pai Celestial, recordamos a sua morte de uma vez para sempre sobre a cruz, e a sua ressurreição dos mortos e sua ascensão aos céus, e esperamos a vinda do seu reino. Celebramos com este pão e este cálice o memorial de Cristo, teu Filho, nosso Senhor. Aceita, Senhor, através dele, nosso sumo sacerdote, este nosso sacrifício de louvor e ação de graças. Ao comermos estes dons sagrados na presença de tua majestade divina, enche-nos de tua graça e bênção celestial, e renovados pelo seu Espírito. Alimenta-nos com o corpo e o sangue do teu Filho, para crescermos até a sua estatura e nos tornarmos um templo vivo da tua glória. Olhai, Senhor, para a tua igreja, dispersa por todo o mundo. Faz-nos crescer em amor, todos unidos ao nosso arcebispo José Fernando, os bispos do mundo inteiro e todo o clero. Conservai a vossa igreja sempre unida. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, na unidade do Espírito Santo,
te seja dadas, Deus Pai onipotente, por toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. E agora, como nosso Cristo Salvador nos ensinou, ousamos dizer juntos, como igreja: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhes, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor seja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Do corpo e do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, seja para nós o penhor da vida eterna. Amém. Eis o Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e serei salvo. O corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. Amém. Vem, meu povo, ao banquete da vida, vem provar o sabor deste pão, partilhado no abraço fraterno, na ternura de Deus, comunhão. Vem que a mesa já está preparada, vem trajando a veste mais linda, há irmãos esperando nas ruas, dize a todos que aguardo sua vinda. Nesta ceia, Senhor, partilhamos tua vida no vinho e no pão, no fraterno convívio seremos testemunhas da ressurreição. Nesta ceia, Senhor, partilhamos
entoar solidária canção que aos pequenos e pobres da terra seja força de libertação. Vem em nome de todos os povos espalhados da própria nação, nas antigas e novas culturas, vê pegadas de Deus neste chão. Nesta ceia, Senhor, partilhamos tua vida no vinho e no pão. No fraterno convívio seremos testemunhas da ressurreição. Nesta ceia, Senhor, partilhamos tua vida no vinho e no pão. No fraterno convívio seremos testemunhas da ressurreição. Vem, meu povo, ao banquete da vida. Vem buscar a coragem de amar. Se a defesa do reino tomares, com a vida terás que pagar. Vem, já vai despontar novo dia de ciranda e festa geral. Oremos. Já se avista a terra sem males, milenar esperança. Senhor, torna-nos verdadeiramente dignos dos efeitos dos augustos mistérios, os quais, por vossa graça, por vossa bondade, recebamos o nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que convosco vive e reina em unidade com o Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Amém. Queridos irmãos em Cristo, Jesus é consagrado em parte de Deus e vem para nos libertar. Ele sabe que não pode haver liberdade verdadeira com fome, miséria, doença, prisão. Seu programa de vida vai se tornando realidade em nossas ações, assentando e alimentando a esperança nos pobres, sofredores e excluídos. O Evangelho deixa claro a boa notícia de libertação para os pobres injustiçados. É uma mensagem genérica para dar conforto espiritual aos que vivem em miséria. Muito menos um anestésico para apaziguar a consciência, sem exigir compromisso de vida de cada um de nós. O Evangelho de hoje é uma realidade concreta, pois é o próprio Jesus falando e agindo, tomemo-nos como exemplo para trilhar o nosso caminho e caminhar e ao encontro da paz. E termos paz. Sejamos abençoados. E você, meu irmão, minha irmã, um ano de muita graça, de muita bênção. E que Deus afaste de nós a moléstia da pandemia, de todos os males, de todas as doenças. E que nós possamos ter mais liberdade e sair das nossas próprias casas e anunciar o Evangelho de Jesus Cristo até sobre os telhados, como diz o Senhor. Amém. O Senhor seja convosco. Ele está no meio de nós. As bênçãos de Deus Onipotente, Pai, Filho e Espírito Santo, esteja convosco e convosco permaneça para sempre. Amém. Ide em paz, que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Porque és, Senhor, o caminho.
Meus caros irmãos, tenham um bom dia. Agradecemos a TV Cidade e chamamos e convidamos você no próximo domingo esteja conosco, louvando e agradecendo ao Senhor que é bondoso e misericordioso. Ide na paz. Fique com Deus.